Um oi para você que está abrindo esse vídeo agora. Estamos aqui no Morro Feabras, na cidade de Sapiranga, para ver esse local histórico aqui da cidade. Lugar onde a Jacobina Mendes Maurer morreu. Uma mulher que foi, vamos dizer assim, a personagem principal do conflito religioso que teve aqui no Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos, na segunda metade do século XIX. E aqui supostamente é onde que ela teria vivido seus últimos momentos aqui. Teria morrido nesse local aqui, no meio da mata, aos pés do Morro Ferrabras. Conta a história que essa cruz aqui foi colocada por um remanescente da batalha que teve, que lembrou do local onde ela tinha caído, onde tinha tombado. E veio aqui e fez essa marcação aqui, deixou essa cruz. Eu acredito que essa cruz aqui não tem mais de 100 anos. Tinha uma outra mais antiga, que dá pra notar que ela é mais nova. Desde os anos 2000 acho que tem essa cruz aqui. Mas tinha uma outra muito mais antiga. Só pra gente se localizar, a gente tá aqui. Logo ali mais, embaixo da estrada. Obviamente não existia aquela estrada ali no século XIX, foi feita mais recentemente. Sobe ali uma rua sem saída, sobe ali vai dar numa propriedade particular ali. E aqui tem essa placa contando um pouquinho da história, mas tá bem complicado de ler, porque tá um pouco apagada, um pouco pichada, foi tirada umas letras ali, tirado. Aí eu vou tentar ler pra vocês aqui, pra vocês se situarem um pouquinho mais. Caminho de Jacobina, tipo um programa que fizeram os locais onde é que foram importantes esse acontecimento que teve aqui na cidade. Tem o cemitério do Amaral Ribeiro, onde é que foram enterrados alguns mucker. Tem a Pedra Jacobina um pouquinho mais acima aqui do morro. E tem aqui a Cruz da Jacobina. Então esse seria o roteiro dos caminhos de Jacobina. Eu vou ler ali pra vocês. Vou tentar ler porque tá bem complicado de ler. O desfecho do conflito entre os mucker e os soldados do exército brasileiro ocorreu neste local. E desde o início do século XX, a Cruz da Jacobina assinala este fato histórico. Desde o início do século XX, porque provavelmente foi aqui que o cara colocou a cruz, né, o remanescente. Canhões, espingardas e pistolas, baionetas, cavalos, fogo e gritos terríveis fizeram parte das cenas finais deste episódio que permanece na memória coletiva. Os primeiros colonos que vieram para o Rio Grande do Sul a partir de 1824 viviam em abandono material e espiritual, mas trouxeram profundo espírito religioso acentuado pela reforma protestante na Europa. Então os imigrantes alemães já vinham também de alguns conflitos religiosos que aconteciam bastante na Europa. A própria avó, o pai jacobino, se não me engano, também se envolveu lá na Alemanha em conflito religioso de algum desse tipo assim. Os menonitas, eu acho que ele fazia parte desse grupo religioso, então já tinha um histórico na família dela. Os mucker eram uma pequena comunidade de fanáticos religiosos que se formou ao pé do Morro Ferrabras. Logo ali abaixo aqui desse local que a gente está, provavelmente é onde eles viviam, plantavam tudo, e aqui era uma mata mais fechada, então era difícil o acesso aqui. Hoje que é mais fácil, antigamente era bem difícil. Esse grupo era liderado por Jacobina Mendes Maurer, que era considerado uma reencarnação de Cristo por seus discípulos. Jacobina, desde criança, passava por transes de diagnóstico, diagnosticava a doença e fazia profecias. O massacre final aconteceu em 2 de agosto de 1874, então mais de 150 anos. Tem mais de 150 anos. Escondidos desde o ataque anterior, que teve uma batalha, ocorreu 3 batalhas. A primeira, os muckers saíram vencedores, né? Então isso levantou bastante a moral deles. Se acharam talvez até invencíveis, porque enfrentaram o exército brasileiro, que tecnicamente deveria ser bem mais preparado que os colonos que estavam acostumados com o cabo da enxada. Então isso deu moral para eles, mas a segunda batalha já foi mais ranhenta, assim, mais grunhida, e
Vamos dizer assim, tem como dizer, houve um empate, mas a terceira foi final e foi pra massacrar eles mesmo. Escondidos desde o ataque anterior, havia 17 pessoas. Haviam 17 pessoas. E essas 17 pessoas, grande parte era adolescentes, meninas, adolescentes, mulheres e poucos homens velhos. Então era um grupo bem, vamos dizer assim, bem fraco, né? Mais fraco que se tivesse homens e prontos para lutar. Haviam 17 pessoas refugiadas em cabanas de couro no meio do mato. Todos foram mortos e enterrados ali mesmo em uma vala comum. Os corpos foram encobertos com cal virgem para que não restasse nenhum vestígio. Então deu para ler mais ou menos aqui, um pouco com dificuldade. Dá para ter uma noção então. Isso aqui é só para contar um pouquinho da história desse local aqui que está marcado, então. Ficou na memória coletiva da sociedade aqui. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui nessa região histórica do Vale dos Sinos, do Vale Rio dos Sinos. Então era isso, pessoal. Até a próxima, daqui da Cruz da Jacobina, em Sapiranga. Tchau, valeu!